Ora, muito boa tarde a todos, os presentes e também os que estiverem online. E, portanto, esta apresentação resulta de um trabalho que teve como objetivo principal a comunicação matemática na sala de aula, no primeiro ciclo do ensino básico, e que constituiu o meu trabalho de tese de doutoramento, mas não é particularmente sobre esse trabalho, mas é um olhar diferente, claro, sobre aspectos do trabalho, mas não relativamente a dados concretos do trabalho, mas já um olhar diferente, em que tenta-se fazer uma conexão entre questionamento, padrões de interação, negociação de significados e normas sociais e sociomatemáticas. Numa perspectiva de ligação nestes aspectos, que são aspectos centrais da comunicação matemática na sala de aula, e percebendo até que ponto é que estes aspectos se podem enquadrar numa questão mais geral e numa perspectiva quase de generalização daquilo que tem sido aqui abordado nestes 2 dias, em alguma perspectiva de teorização a partir de uns casos. Portanto, e nesse sentido o que me parece que é a maioria das situações de sala de aula, é que no fundamental o professor utiliza o seu poder e autoridade e tem um conhecimento de matemática na perspectiva de passar esse conhecimento matemático para o aluno. E numa lógica de que o seu conhecimento é o conhecimento que o aluno tende a vir a absorver ou vir a ter numa perspectiva de transmissão de informação ou transmissão de conhecimentos. Claro que isso não é verdade em todos os casos, mas a grande maioria penso que segue muito este padrão. E neste sentido, há um conjunto de situações relacionadas com o questionamento, que são, no fundo, as perguntas de teste e de focalização, em que, no fundo, o professor tenta perceber se o aluno sabe uma dada situação, que é o teste ou focalização no sentido de antecipar estratégias e de tentar focalizar num certa resolução, e isto também está ligado aos padrões de interação, o funil e a focalização, que também são estratégias de antecipação da estratégia do aluno em relação à resolução matemática. E nesse sentido há uma certa imposição cultural, ou seja, há um certo forçar de uma certa visão cultural da matemática dos professores em relação aos alunos. E nesse sentido há uma certa imposição cultural que é uma forma de negociação cultural, negociação de significados, mas com uma certa imposição cultural. E baseada também nas normas sociais de controle da aula e nas normas sociais da matemática correta, sem erros, ou seja, levar o aluno a fazer daquela maneira que mais ou menos estabelecida, quer em termos do conhecimento, quer em termos dos manuais. E esta situação, esta caracterização, aparece aqui este episódio em que há necessariamente uma antecipação das estratégias. Isto é uma tarefa muito simples, não tinha nada de especial, era só para que o aluno, com o número 300, identificar qual era o consequente e o antecedente, ou seja, os números vizinhos, e, portanto, o aluno, na primeira fase, identifica o 301, mas põe 210, e a partir deste problema é que a professora encaminha-o necessariamente para o 299, com vários passos, e isso está na comunicação, mas só para perceberem que há aqui um antecipar de estratégias, já há aqui uma focalização de um procedimento. O que é que se passou, entretanto, no trabalho colaborativo que foi desenvolvido com estes professores? Houve uma preocupação de fazer os professores reconhecer a qualidade e a individualidade do conhecimento dos outros, e particularmente a importância do conhecimento matemático individual dos alunos. Não numa perspectiva do conhecimento, aferir-se o conhecimento transmitido, mas aferir que tipo de conhecimento cada um dos alunos tinha e como é que esse conhecimento era estruturado e as dúvidas e os erros e as falhas resultavam do quê? Portanto, houve um trabalho colaborativo com 2 bases. Uma de maior interação entre o
alunos e entre o professor e os alunos, e, por outro lado, um reconhecimento do saber do outro, mesmo que seja diferente do nosso. E, nesse sentido, houve um acrescente significativo dos modelos de interação, ou seja, da interação entre os alunos ao longo de todo o processo. Claro que isto foi um processo longo, superior a 2 anos, e que só passado aí ano e meio é que se começou a notar resultados de uma maior interação e de uma maior autonomia dos alunos, e independência. E, portanto, nessa perspectiva nova, houve um tipo de atitude do professor diferente. Houve necessariamente, para conhecer o conhecimento matemático dos alunos, um tipo de questões diferentes, de inquirição, verdadeiramente questões que apelavam ao conhecimento das estratégias utilizadas pelos alunos, dos padrões de extração e discussão com vista ao conhecimento, digamos, das estratégias e dos conhecimentos dos alunos e da interação entre eles. Houve necessariamente um conflito cultural ao negociar significados, porque a negociação de significados sem conflito cultural, portanto, é um pouco de imposição cultural, portanto, se não há conflito, não há negociação. E, por outro lado, houve uma autonomia intelectual dos alunos e uma argumentação matemática numa perspectiva das normas sociomatemáticas. Este exemplo é um exemplo também muito simples, em que era dado o perímetro de um quadrado, 72, se eu não estou em erro, e depois houve um aluno que fez sucessivamente por divisão sucessiva por 2 e depois por 2. E houve uma aluna que questionava, mas porquê é que não fizeste logo por 4? Portanto, repara, há aqui um conflito, mas assumidamente, e o episódio também mostra isso, que a aluna diz, não, mas essa maneira está bem na mesma. Portanto, há um reconhecimento de diferentes maneiras, há aqui uma questão de normas sociomatemáticas, de reconhecimento de diferentes estratégias para resolver o mesmo problema, mas o questionar porque é que utilizou aquele modelo e não utilizou outro. Portanto, há aqui uma perspectiva de discussão e de discussão de uma certa autonomia cultural dos alunos e intelectual. Esta perspectiva e esta mudança originou em que o professor, para ter um olhar matemático sobre os conhecimentos dos alunos, tem uma maior necessidade de maior conhecimento matemático. Aliás, isto já foi falado aqui, é que de facto as professoras começaram a sentir que tinham maior necessidade de conhecimento matemático, estamos a falar de professores de primeiro ciclo, para compreender as próprias produções matemáticas dos alunos. E por outro lado, uma maior necessidade de negociação de significados, mas também pondo em causa as suas próprias certezas e, por sua vez, um outro olhar sobre a aprendizagem matemática. É nesse sentido que a professora mostra ao próprio aluno que ela não está só interessada em saber o resultado, mas sim também a perceber porque é que ele fez aquilo daquela maneira e não de outra, ou seja, quais foram as intencionalidades que está perante a resolução. Isto ainda é do episódio anterior. E, portanto, no fundo, foi este processo que deu uma diferença entre uma lógica de professor-aluno, mas uma lógica de discussão entre o professor e os alunos do conhecimento matemático na comunidade de aprendizagem. Isto aqui não estou a fazer nenhuma teorização sobre a comunidade de aprendizagem, mas numa lógica de que passou a ser um contexto de sala de aula que foi construindo este conhecimento. E os alunos tinham uma autonomia crescente de eles próprios serem validadores, digamos, do conhecimento que se ia construindo e das suas questões. Muitas das vezes acontecia que alguns alunos, perante uma situação incorreta, quando iam apresentar, iam autocorrigindo, que iam percebendo que havia, de facto, algumas falhas de raciocínio. Portanto, há episódios muito interessantes a este nível. Esta apresentação não tem referências teóricas, nem bibliografia, mas está no documento, portanto, não era preciso estar aqui a repetir, mas, fundamentalmente, o que eu queria vos dizer é que acho que é esta mudança do conhecimento do outro, que é preciso na sala de aula para mudar a comunicação matemática na sala de aula.